E aí, pessoal, mais um dia aqui com vocês, né? Quarto dia aqui, glória a Deus. Tá passando rápido assim. Tá passando, hein? É, 10 graus em São Paulo, meu Deus, a gente vai pra aí semana que vem. Nossa. Sei Será nem que, como é que se usa com 10 graus. será que vai estar frio? Dia 11 em São Paulo? Meu Deus, é mesmo, hein? Será que pra você? Gente, capixaba não gosta de frio, não. Capixaba nem sabe o que é A frio. gente não sabe usar roupas no frio, meu Deus. Mas vai dar certo. Pessoal, mais um encontro aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante. A gente tem recebido eu posso dizer que é parte do nosso encontro aqui, é o resulta, né? O que acontece na nossa vida. Então, a gente tem recebido várias mensagens muito impactantes. Eu estou muito grata a Deus, né? Porque estar aqui com vocês está surtindo efeitos que a gente jamais imagina, né? Mas o Senhor, Ele faz. Então, a gente está muito feliz e eu tenho certeza que vocês também ficam, né? Sabendo disso. De estar aqui, a gente consegue ver Deus mudando muitas situações. Então, a gente vai falar de um assunto muito importante hoje, que eu vou estar trazendo para vocês. Eu gostaria que vocês anotassem aí. Tá com caderno? Se não tiver, a gente consegue seguir em frente sem mesmo, mas é bom ter, tá? O tema de hoje do nosso devocional é Vencendo a Procrastinação. É um tema extremamente importante dentro. Oi, a Juliana fez assim, eu falei, eu acho que a Juliana gostou do tema. É um tema muito importante, né, no nosso meio, principalmente falando do nosso trabalho. E sabe o que acontece? Às vezes a gente não vê, ai meu Deus, onde que eu vou vencer a procrastinação com base na palavra do Senhor? Onde eu vou tirar para eu poder me apoiar? O que que eu vou fazer? Às vezes a gente não sabe como é que a gente vai lidar com esse sentimento, com essa paralisação, né? Porque é uma paralisação que causa em nós uma falta enorme de ação, de atitude, uma sensação de fracasso. A ansiedade que muitas pessoas têm também se dá pela falta de conseguir agir, né? Por conta da procrastinação, que às vezes não sabe nem aonde que vai mudar isso e como é que vai fazer para mudar isso. Alguém se sente assim? Alguém já se sentiu assim? Com tanta coisa para fazer, tanta coisa importante, e talvez a sua sensação de falta de capacidade de desenvolver rouba a tua atitude, assim. Você não consegue botar em prática as coisas que você pensa em fazer. Você até, faz lista. Você coloca na lista e você se sente pior. Se sente pior do que você estava antes de colocar na lista. Você vê tudo aquilo que você tem que fazer e isso começa a engolir a tua capacidade. Você se sente muito cobrado e você procrastina mais um dia. Acontece muito, não é? Então, eu estou aqui para conversar com vocês a partir desse momento sobre isso. Tem uma, tem uma passagem bíblica que a gente consegue colocar como texto base do nosso devocional hoje. Vocês podem abrir a Bíblia para ler junto. Fica em Provérbios 16, 3. Vou achando, escreve, achei. Pronto. Provérbios 16, 3. E esse é o texto base. Alguém pergunta, 16, 3. Se alguém perguntar durante a aula, vocês mandam aí no chat, tá? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Eu vou repetir. Consagre ao Senhor tudo o que você faz,
e seus planos serão bem-sucedidos. Eu já vou explicar o motivo de eu estar repetindo o que você faz, porque às vezes a gente passa por essa palavra e não repara muito. Não repara muito o que ela está dizendo. A gente percebe a parte do plano vai ser bem-sucedido, do desejo do coração, mas a parte do que faz, a gente não presta atenção. Então, hoje a gente vai falar disso. A gente vai tratar do plano que a gente está, né? O que a gente está executando. Porque Deus ele abençoa o nosso movimento, certo? Então, quiser anotar isso, pode também. Eu vou entregar para vocês aqui na aula em devocional, quatro passos para que você consiga vencer a procrastinação. Você, eu, Danilo, nós, né? Quatro passos. E vai ser muito simples, porque eu gostaria que fosse prático e você conseguisse memorizar aquilo que dá para fazer no dia a dia. O que acontece? Às vezes a gente está no meio dessa situação toda, porque aqui é uma manhã e é muito bom. O tempo está mais fresco, as crianças às vezes estão dormindo, sei lá, às vezes você não chegou no seu trabalho ainda. A memória está fresca, pelo menos deveria. Então, assim, agora tá beleza. Mas daqui a meia hora, daqui 2 horas, fica uma loucura. Eu sei, eu também tô na vida, eu tô na Terra, não sou nenhuma deusa. Entende? Eu conheço isso. Então, para ser prático, eu quero que vocês consigam memorizar, tá? Ore antes de fazer é o primeiro passo. Porque o que acontece? Consagrar a Deus é entregar confiança naquilo que a gente faz, é ter clareza de onde a gente vai chegar e ter a direção dele, a direção do Senhor. Quantas vezes na nossa vida a gente tem um plano, um sonho, um desejo e é bom aos nossos olhos, e a gente não consulta a Deus para que Ele consiga certificar em nosso coração, através do que acontece no desenrolar do dia, ou até aquele dia da tal decisão que a gente vai tomar. Ele, gente, o Senhor, Ele cuida dos nossos dias. Ele cuida e Ele livra a gente. Ele livra a gente de situações, Ele abre portas. Então, quando a gente tem uma intimidade com Deus, que é o que a gente aprendeu na penúltima aula, né? Ontem a gente falou sobre Claro. prosperidade na primeira, na segunda a gente falou sobre o momento com Deus, e ontem a gente falou sobre Naamã, Uhum. né? Hoje a gente está falando sobre procrastinação. Então, baseado em tudo aquilo que a gente já falou, a gente consegue compreender o quanto que, isso você já sabe desde a infância, com certeza, mas o quanto que Deus é poderoso para guiar os nossos passos, para mudar cenários. Então, se você ora antes de fazer, sabe quando você tem um alívio de ter um aparato? É como se você tivesse uma autorização para você estar pelejando naquilo, você lutando naquilo que você está fazendo. Porque senão você se sente é, sem. Sabe quando você não tem autorização para você estar lutando naquilo? Meu Deus, eu estou pelejando aqui, mas eu estou só. Então é melhor você, sabe, quando você não consagra as suas coisas, vive a vida achando que é tudo sem direção, e não é assim que funciona. Então, quando a gente consagra ao Senhor, a gente sabe que vai surgir desafios. Vai surgir dificuldades, só que a gente tem aonde apoiar a nossa fé, a gente tem aonde recorrer, a gente tem aonde se revestir, a gente tem com quem caminhar, certo? Então, o primeiro passo é orar antes de fazer. Toda vez que você procrastinar, aí você logo pensa, mas eu orei tanto para que isso desse certo, o Senhor me deu essa oportunidade, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Ele está comigo, sabe a certeza que você não está só? Isso também faz você vencer procrastinação. É a primeira, é a base.
Porque como é que você vai vencer a procrastinação de algo que você está se sentindo incapaz, sendo que você se sente só? Fazer uma pergunta aqui para elas. Quem aqui encontra forças depois de uma oração? Quem aqui já encontrou forças depois de uma oração? Escreve aí no Fiz chat. essa oração com o pai ontem. Olha, Hã. Eu vou falar de uma experiência que eu tive bem rápida, antes do segundo passo. É, eu estava orando de madrugada, estudando, em cima do estudo, assim, um livrinho de MSA que eu usei, um caderno antigo da minha faculdade, porque quando eu comecei eu não comprei chip, não investi em computador novo, não comprei celular novo, não comprei caderno novo para anotar. Eu usei tudo que tinha. Eu não fui desci o morro para nada, para comprar nada. nem ferramenta de automação, nem Nada. nada, nada, nada. Nada, nem tráfego pago, eu não comprei nada, só a mentoria. Eu não tem quando você vai treinar e você só tem uma garrafa e o sonho? Pois bem, eu só tinha a mentoria e o sonho. Era isso. E aí, eu estudando de madrugada, tem horas que a gente fica se sentindo engolido pelas informações. E a vontade é que tem é fechar o computador, tacar na parede e dormir. De raiva. É verdade. A gente fica enlouquecido. E eu falei bem assim. Meu Deus, assim como o Senhor abriu o mar, eu lembro dessa oração. Assim como o Senhor abriu o mar para o seu povo passar e tinha um exército atrás armado, não tinha esquerda e direita para correr, não tinha atrás, e na frente também era impossível. Era impossível eles saírem correndo no meio do mar. Era impossível, eles iriam morrer afogados. Deus não me deixa morrer afogada aqui, não. Abre o mar para eu passar. Eu vou me dedicar, abre as portas para mim. Eu falei assim: eu vou me dedicar, abre as portas, eu vou me dedicar. Eu não orei, Senhor, eu consagro tudo que eu estou fazendo, mas foi isso que eu disse. Eu vou me dedicar, abre as portas para mim, abençoa o meu plano. Eu quero ter um plano bem-sucedido. Eu vou estar fazendo, vem comigo. Foi isso que eu falei. Então, quantas vezes a gente não consegue se levantar de vários dias sem conseguir pôr prática no nosso trabalho, porque a gente não tem a confiança em Deus? Às vezes, mas eu não pensava assim. Não pensava assim com clareza, mas agora que eu estou falando, você lembrou. Ai, misericórdia, jamais eu não estou confiando em Deus. Será? Por que que não está fazendo? Coloca a mão para fazer, põe a mão para fazer. Vou dar para vocês o segundo passo aqui. Bom dia, Márcia. Pronto. Comece pequeno. Ai, meu Deus, como eu sou para frente. Eu falo as coisas, a aplicação de comece com o que você tem não ia caber aqui, que eu falei antes. Mas bora repetir. Quem aqui tem um monte de coisa para fazer, sabe? E às vezes você só tem um celular e o sonho, um computador que você já tinha, a mentoria. Tem gente que não tem nem o Zap Suite. Ah, mas eu tenho, parabéns. E por que que não está fazendo? Bora colocar a mão na massa. Gente, por que que eu estou falando isso aqui com vocês? Porque vocês são os nossos alunos e a gente conhece vocês. A gente sabe que tem gente que está aqui querendo começar com a faca e o queijo na mão, mas não está cortando por falta de força interior, sabe? Faça, desenvolva o teu plano. Comece com o que você tem. Olha só, quando a gente não começa pequeno, às vezes a gente está com falta de clareza, medo de errar, medo de não ser bom o suficiente, perfeccionista demais, querendo que tudo esteja perfeito para você fazer as coisas, para você começar. Você tem alguma coisa de perfeccionismo para falar para elas?
para Ah, eles. com certeza. Eu já fui o rei do perfeccionismo e da, da procrastinação. Ele acha que eu não sei, não, por isso eu perguntei. Tem alguma coisa para falar? Ah, gente, é começar pequeno, sabe? É, a gente às vezes quer fazer tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. E é importante a gente começar pequeno, né? A gente começar com fazendo com micro atitudes, porque aí a gente consegue é, vencer várias coisas na nossa vida aos poucos. Porque qual que é o meu grande problema? Às vezes eu quero fazer uma coisa e eu quero fazer tudo de uma vez e não dá certo, porque eu ainda não sei fazer aquilo tudo de uma vez. E- Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eu consigo no momento, analisar o que eu já sei fazer, o que eu já sei fazer e continuar fazendo isso, Desenvolvendo desenvolvendo, habilidades. sabe? E aí a gente vai perceber que quando a gente vai fazendo as coisas aos poucos, a gente consegue, no final, resolver tudo que a gente queria resolver. E a gente vê as coisas acontecendo. Sabe? Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, a gente já quer começar grande e não vai acontecer dessa forma. E sabe o que que elas pensam? Ah, mas quem tem tráfego rodando não pode estar errando. Já é, realmente, faz orgânico, comece pequeno. Aprenda sem gastar mais nada. Não fica sem fazer, não. Isso a gente pode levar para todas as Pra áreas da tudo, nossa mas vida. aí, né? Todas. Todas, Todas. todas. E tem uma passagem bíblica em Zacarias que eu não poderia deixar de colocar aqui, que foi o que você me ensinou aquele dia. E aí eu lembrei, falei, em Zacarias 4:10 está escrito. Quer anotar? Essa passagem é. Você quer anotar quem te dá autorização para começar pequeno, para você se sentir capaz hoje? Quer? Não desprezem os humildes começos. Começos humildes, não desprezem os humildes começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Massa. Deixa eu complementar aquilo que eu estava falando, é, em cima desse versículo mesmo. Às vezes a gente vai até por um livro, tá? Olha só. Por que que a gente tem que começar pequeno e com micro atitudes, fazendo micro tarefas? Eu, eu toda vez que eu vou ler um livro, eu quero ler umas 30, 40 páginas. Zacarias, Zacarias 4:10. Eu começo a ler, querendo ler 20, 30 páginas, ou muitas das vezes o livro de uma vez. E eu tenho um outro problema mais sério ainda. Às vezes eu quero ler 3 livros ao mesmo tempo. E não dá certo. Não dá. Então, eu coloquei uma meta para mim. Eu preciso ler no máximo, ou no mínimo 10 páginas por dia, ou 5 páginas, e um livro de cada vez. Ontem eu fui na casa não é aluno ainda, né? Mas ele mora aqui no condomínio, ele me encontrou. eu vou até falar, é engraçado. As pessoas encontram a gente no condomínio, como vê É, a gente na internet, ah, vou chegar neles. É como se eles é, conhecessem, se a gente conhecesse eles igual eles conhecem a gente. e, a- E já leva pra casa. e aí ele me levou na casa dele lá e ele falou o seguinte, Danilo, cara, eu comprei, eu consegui um livro aqui que você tá lendo, que era o livro de Romanos, e cara, esse livro tá acabando comigo, porque eu tô lendo esse livro demais, esse livro, Deus está falando muito comigo. Aí ele pegou um monte de livros lá, para me emprestar, querendo me emprestar. Um monte de livro de Pablo Marçal, nossa, tem tanto livro e ele gosta muito de ler. E aí ele falou, cara, pega aí, pega o livro que você quiser. E me ofereceu uns dois, três, assim, os melhores que ele tinha. Aí eu falei, olha só, eu não vou pegar agora esse livro, porque eu tô lendo e eu tenho um sério problema com o livro. Se eu pegar, eu vou querer ler.
também, esse livro, e vai atrapalhar a leitura que eu ainda não concluí. Então, eu não vou pegar. Quando eu terminar, eu pego com você. Então, assim, nessa área, eu sou muito procrastinador. Por quê? Eu quero fazer tudo de uma vez. Eu quero tentar ler tudo de uma vez e não dá certo. Não dá. Então, eu coloquei essa meta de focar ali em 5, 10 páginas no máximo e ler um livro de cada vez. E aí eu consigo fazer o que eu quero, sabe? E aí Deus, ele vai nos dando força nisso daí, porque a gente não para, a gente tem consistência. É melhor ler um livro em 2, 3 meses do que não concluir uma leitura de 10 livros em um ano, sabe? A gente passar, deixar tudo lá empilhado sem terminar, sem concluir. Tá? Então, nessa parte de procrastinação, assim, só dei um exemplo para vocês, né? A gente tem que começar pequeno, com pouco mesmo. Coloca uma meta pequena, mas faça todo dia, todo dia, todo dia. Porque coloca uma meta pequena, mas faça todos os dias. Porque Deus, ele está vendo que a gente está fazendo todos os dias, isso se aplica na palavra, isso se aplica na nossa intimidade com Ele, isso se aplica nos nossos relacionamentos, se aplica no nosso trabalho no digital, e Deus, ele se alegra dos Pequenos pequenos começos. passos, dos pequenos começos. Ele se alegra, ele nos dá força nisso. E esse é um princípio, tá? É um princípio. Os pequenos começos é um princípio bíblico poderoso na nossa vida. 3. Tem um passo 3 aqui que eu gostaria que vocês anotassem também. A gente já falou sobre ele aqui, só que a gente vai enfatizar mais uma vez para que vocês não esqueçam disso, tá? Passo 2 é comece pequeno. Sim. Elas anotaram o passo 1, hora antes de fazer. 2, comece pequeno. Passo 3 agora. Deus abençoa o movimento. Eu tô ouvindo a Ana chamar. A Ana? Tira o microfone para não interferir e verifica lá. Tá. Passo 2 não anotou? Comece pequeno, é o 2. O 3 é Deus abençoa o movimento. A Ana acordou e Danilo vai se retirar, tá? Acontece. Beleza? Bora. Deus abençoa o movimento. Quando a palavra do Senhor diz que é para consagrar tudo aquilo que a gente faz, ele está falando de ação. Não é sobre plano sem movimento, sem fé, sem obra, sonhos sem trabalho, porque Deus abençoa o nosso movimento. Se a gente for voltar lá no versículo base, está escrito: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vocês lembram que eu enfatizei tudo que você faz? Às vezes, gente, a gente ora, a gente busca a Deus, a gente quer, ter planos bem-sucedidos. Só que o que acontece? A gente quer que ganhar, parece que quer ganhar na loteria, parece que quer, né? Na loteria você tem que ir lá comprar. Você tem que fazer também alguma coisa. Você sabe, vocês lembram da época do jornal A Tribuna? Não sei se na cidade de vocês, porque a Tribuna tem todo o país, né? Cada um com a sua localização, não é? Ou não? O jornal do Canal 7. Vocês lembram quando os jornais sorteavam o carro Gol? Não lembra, não tá nessa época? Ô, Stephanie, então retire-se da aula, que você é muito nova. A gente ficava numa expectativa de pegar, recortar o cupom do jornal, colocar na urna para ser sorteado o carro Gol. Não sei se vocês lembram disso, dessa parte da vida. Pelo amor de Deus, eu tô muito velha. Pois bem, eu lembro claramente. Porque na época a gente não tinha celular, tal, os irmãos da igreja, era assim, eles queriam o tal do carro Gol.
Sabe aquela sensação de você só ter que fazer isso? A promessa foi: te vejo com a chave do seu carro, te vejo com a. Eu te vejo daqui a alguns. Daqui, Deus vai te dar um carro novo. E sabe aquelas profecias do culto? O que passava na cabeça de várias pessoas? Pronto, vou ganhar no jornal. Dificilmente passava na cabeça de alguém. Vou me qualificar, vou trabalhar em outra área, vou conseguir investir no meu conhecimento, vou trabalhar para que isso aconteça, Deus vai abençoar os meus dias, eu vou conseguir. Sabe? A expectativa do ser humano é sempre um milagre assim. Ah, mas não é assim que eu penso, não. É sim. A gente quer que for. Nossa, quem dera. Poxa, já pensou se você se inscreve no sorteio e ganha um carro? E não é impossível, não. Então a gente quer que os nossos sonhos sejam bem-sucedidos com o trabalho que Deus faz. E a gente não coloca a nossa mão na massa muitas vezes. E a palavra dele fala que ele abençoa e a gente precisa consagrar aquilo que a gente faz. Então, em hipótese alguma, a gente pode ficar pensando que vai acontecer sem trabalho, que a gente vai viver sem esforço, sem passar pelo processo. Então, o grande problema da procrastinação, engolir o nosso tempo, engolir o nosso desenvolvimento, engolir os nossos dias, é a gente não fazer nada e consagrar nada. Ou muito pouco, mas o Deus, ele se alegra nos começos difíceis. Você acabou de dizer sim, dos começos pequenos, né? Dos começos humildes, mas dos começos. Começo quer dizer início. E você precisa começar e desenvolver aquele plano. Não é de vez em quando, não é fez. Então, a base de vencer a procrastinação é a gente se revestir da fé, se encorajar naquilo que o Senhor disse para nós, estar baseado na palavra dele, naquilo que ele liberou sobre a nossa vida, e jamais, em hipótese alguma, deixar que a falta de fazer tire de nós a única coisa que a gente pode oferecer. Qual é a única coisa que a gente pode oferecer nesse caso? Vocês entenderam qual é a única coisa que a gente oferece quando a gente está com um plano? Vocês entenderam? Escreve aí, quem sabe, o que que a gente oferece quando a gente está com um plano para ser bem-sucedido. O que que a gente consagra? Aquilo que a gente faz. Senhor, através das minhas mãos vai sair boa coisa. Através dessa campanha que eu estou subindo, através do meu trabalho, eu vou desenvolver bem esse fechamento de venda, eu vou dar o meu melhor. Estou aqui para entender a dor desse lead, estou aqui para quebrar objeções, estou aqui para melhorar, estou aqui para perguntar, eu estou aqui para fazer. Deus, eu estou com. Tudo tá dando errado aqui, caiu tudo, baniu tudo. Eu vou resolver. Estou aquecendo chip, estou fazendo. Gente, não tem nada mais poderoso do que você fazer e colocar Deus na frente. Sabe qual foi o segredo da minha casa? É fazer e colocando Deus na frente, consagrando as nossas atitudes. Ele se agrada, ele se alegra, ele se alegra. Eu gostaria que vocês anotassem agora o quarto passo. Nesse quarto passo, a gente vai pegar as pessoas que têm um pouquinho de orgulho, medo demais, né? Ah, mas eu tô fazendo, e se eu errar? O quarto passo é errou, recomece. Porque nessa de fazer você vai errar. E parabéns, quer dizer que você está em desenvolvimento, quer dizer que você agiu, quer dizer que você aprendeu algo novo, você aprendeu com o seu erro.
Isso que quer dizer. Quando a gente erra, o quarto passo é errou, recomece. E eu gostaria de ler o que está escrito aqui, que eu deixei muito, e eu quero, depois da aula, disponibilizar o PDF desse estudo, tá? Para vocês. Errar não é fracasso. Alinhe suas expectativas. Na palavra de Deus está escrito em Provérbios 24:16. Quiser abrir a Bíblia, se quiser abrir a Bíblia, vocês podem. Gente, eu estou num trava-língua, repararam? Dicção. Quando eu vou falar abrir a Bíblia, eu estou embolando a língua. Beleza. Deixa eu colocar aqui o negócio. Conseguiram abrir? Posso ler? Vou ler aqui. Em Provérbios está escrito 24:16. O justo cai 7 vezes, mas se levanta. O que que quer dizer essa palavra? Qualquer pessoa, mesmo que ela esteja correta, mesmo que ela tenha planos justos, mesmo que o que ela faz, porque a gente tem acesso à falsa sensação de que a pessoa que está baseada na palavra de Deus, autorizada a fazer, não é possível que isso pode dar errado. Sim, através das suas atitudes pode ser que você erre, sim. Mas o que que a gente tem que ter? A certeza que foi Deus que permitiu que aquela obra começasse e recomeçar. Se for 7 vezes, as 7 vezes o Senhor vai levantar você. Não é porque Ele te autorizou a começar que você não vai passar por desafios. E a gente tem que alinhar nossa expectativa em relação a isso. Vocês acham mesmo? Mas eu acho que isso não é de Deus para minha vida, não. Por quê? Porque eu tô errando demais, não tô conseguindo desenvolver bem do jeito que eu tava pensando, tá difícil demais. Ele não falou que a gente não ia ter problema, não, gente. Ele falou que a gente ia vencer. Consegue compreender isso? Para que você nunca tenha dúvida que teu esforço, que a tua dedicação vale a pena, que a sua repetição vale a pena. Mas 7 vezes, 7 vezes é o que está escrito aqui, ó. E se for mais do que isso? Nós somos humanos. E você sabe o que que Deus procura de nós? Deus não espera a perfeição. E é algo que. Pena que o Dani não está aqui, porque ele fala muito sobre isso. Deus não espera a perfeição, ele espera disposição. E eu queria perguntar para vocês que estão aqui ao vivo comigo: quem está disposto? Quem está disposto aqui? Quem é que está disposta? Você é perfeita? É perfeito? Não é. Mas se você está disposta e disposto e está fazendo, a promessa que o Senhor te dá é que os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então, a partir de hoje, eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração, para que você repetisse sempre as suas ações corretas e acertasse, resolvesse, começasse a alinhar a tua expectativa, não tivesse medo de fazer as coisas por medo de errar, porque você é ser humano. E se acontecer do que você está fazendo, deu errado aqui, poxa, fiz, tentei. Recomece, você está aprendendo no processo. Porque muitas vezes a procrastinação é o medo de não conseguir fazer de primeira, de desagradar alguém, de não alcançar a expectativa de alguém, ou até mesmo a sua sobre você. Tem algumas perguntas que eu pego como reflexão pessoal para vocês e para mim. Se você puder me responder no chat, se você não conseguir me responder no chat, responda no teu caderno. Responda no teu caderno, tá? Se você não conseguir escrever. É uma pergunta interna.
O que estou adiando hoje? O que estou deixando de fazer hoje? Você consegue dizer o que você está deixando de fazer hoje? Ah, é na vida espiritual, é no trabalho, é no relacionamento. E quando eu estava falando com você, você conseguiu captar aquilo que você deixa de fazer? Quem conseguiu? Alguém conseguiu? Se você conseguiu, escreve sim. Não precisa de escrever aqui para não se expor se você não quiser o que é, tá? Isso tem te travado? Aqui, ó. Ora antes de agir, comece pequeno. Pronto. Isso tem te travado, isso tem te tirado a energia, isso tem te roubado os seus sonhos? Provavelmente sim. Provavelmente sim, né? Desde quando isso acontece? Max, isso acontece desde que eu tenho 18 anos de idade. Tem 6 meses que eu venho tentando fazer e não estou conseguindo. Tem 3 meses, eu não estou fazendo isso para te pesar. É para que você perceba aonde isso leva, aonde isso chega. A gente hoje tem que sair dessa aula. Ah, mas tem que sair dessa aula. É isso que eu desejo, é isso que a palavra de Deus tem poder para fazer. Hoje, é agora. Com isso resolvido, sabe? Porque você vai conseguir alcançar seus objetivos permitindo que isso aconteça na tua vida? Responda para mim, seja sincera. Seja sincero aqui. Com toda certeza, não. A gente sabe que se a gente não rompe essas barreiras, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Que plano vai ser bem sucedido na mão de quem não está fazendo? A gente só pode entregar as nossas atitudes nesse momento. Então, a partir de hoje, você vai colocar em prática aquilo que você não estava conseguindo colocar. Começando pelo básico, começando pequeno, fazendo aquilo que você consegue fazer hoje. E o que você vai fazer para mudar isso? Põe em prática hoje aquilo que você não estava fazendo. Ore ao Senhor, consagre aquilo que você está fazendo. Pai, eu estou fazendo, vou fazer isso aqui agora e na repetição. Pede a Deus misericórdia, pede a Deus graça para você continuar, para você acertar, para você recomeçar, para você conseguir desenvolver, para o seu plano ser bem sucedido, sabe? Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje e eu espero que tenha edificado a tua vida. Porque o Senhor é poderoso para abrir portas, para operar na nossa vida o melhor, para repreender espírito ruim, sentimento de incompetência, de falta de, de fé. Porque o Senhor, ele abre a porta na nossa vida. Ele é o nosso Pai. Ele tem o melhor para nos oferecer. E às vezes a única coisa que a gente tem é o pouco que a gente sabe. Com o pouco que você sabe, o Senhor, ele vai fazer você chegar lá. Todos os dias você faz o seu melhor. Você pode ter certeza que você vai conseguir, tá? Olha só o que que o Davi está falando. Amém? Nesse momento a gente pode fazer uma oração para a gente terminar o nosso devocional. Amanhã a gente está indo para o quarto dia. Eu tenho certeza que será uma bênção. Eu tenho certeza que amanhã também Deus tem uma palavra para nós, né? Como todos os dias. Amanhã provavelmente é o Danilo quem traz eu aqui. Então, gente, Deus abençoe demais o nosso dia, tá? Vamos fazer uma oração? Hum. Eu gosto de ler os comentários aqui, porque os comentários de vocês podem trazer temas, sabia? Podem trazer temas. Pronto, Deus abençoe. Vamos orar.
Senhor, estamos aqui nessa manhã mais uma vez, juntos, juntas aqui, em seu nome, para glorificar o Senhor por mais um dia, para agradecer por tudo aquilo que só o Senhor faz. Muito obrigada, Senhor, por toda a oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigada, Senhor, pela força que o Senhor tem derramado sobre nós, pela força que o Senhor traz sobre a nossa casa, pela oportunidade de recomeçarmos todas as manhãs. Senhor, eu agradeço ao Senhor por essa manhã abençoada que o Senhor derramou sobre nós. A partir de hoje, muitas pessoas irão colocar em prática aquilo que não estavam conseguindo fazer, porque hoje elas entendem que estão autorizadas a colocar em prática, a consagrar as atitudes, porque o Senhor é poderoso para fazer o plano dar certo, para que o plano seja bem sucedido. E o que a gente tem para oferecer é a nossa atitude, é o que a gente faz. Então, se é isso, Senhor, nos renova todos os dias. Traga para nós, Pai, a chance de entendermos todos os dias e lembrar. Toda vez que a gente esquecer, assim como diz na sua palavra em João, que o Senhor deixou o Espírito Santo para lembrar a gente de tudo aquilo que o Senhor disse e porventura a gente esqueceu. O papel do seu Espírito Santo aqui é lembrar a gente de tudo aquilo que o Senhor disse e porventura a gente esquece. Porque isso é a misericórdia da nossa vida. Porque nós somos frágeis. Nós somos muitas vezes com pequena fé. A gente se deixa levar pelo dia, a gente se deixa levar pelas dificuldades, pelas diversidades. O ser humano tem um coração que, se o Senhor não tiver misericórdia, a gente não consegue acreditar em nada. A gente às vezes se move pelaquilo que a gente vê, mas a sua misericórdia e a tua palavra diz para a gente acreditar naquilo que a gente crê, pelo que o Senhor disse. Então, Senhor, que essa manhã e a gente venha agradecer também por o Senhor ter lembrado a nós de tudo aquilo que a gente já sabia, mas a gente esquece por conta das adversidades do dia. Muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pela nossa casa, pela nossa família. Eu te agradeço, Pai, pela vida dos nossos alunos que estão aqui. Agradeço também pela minha vida, agradeço por ter a misericórdia de falar através da minha vida, meu Pai. O Senhor sabe o quanto que eu estou grata por isso, o quanto que eu já me senti capaz, mas desde o dia que a gente decidiu, o Senhor se agradou do nosso pequeno começo e tem impactado a vida das nossas alunas e alunos através desse canal aqui. Muito obrigada, Pai. A gente está aqui numa comunidade cheia de pessoas que, se fosse um templo, estaria lotado. O Senhor não sabe a honra que eu sinto de estar falando aqui. Que essa palavra venha alcançar a vida dos nossos alunos, Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, que eu tô chorando. Vem na mamãe, meu amor. Tá tudo bem? Não chora, não. Vamos finalizar a nossa aula. Que essa manhã seja uma bênção na sua vida. E a gente finaliza mais uma manhã hoje, tá? Tudo bem? Deus abençoe demais. Deus abençoe. Vamos encerrar aqui. Tchau, tchau. Amém.